Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast para Elas, que é levado a si em parceria com o Nu Mulher. A minha convidada de hoje chama-se Temar Kidane, ela é líder da equipe de juventude e gênero da UNFPA em Moçambique. A UNFPA é o Fundo das Nações Unidas para a População, é a agência das Nações Unidas que trabalha para o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar voluntário, assim como a maternidade segura. A UNFPA está em mais de 150 países, incluindo aqui em Moçambique. Temar, seja muito bem-vinda ao Podcast para Elas. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Temar, quais são as principais áreas de intervenção da UNFPA em Moçambique? O mandato da UNFPA centra-se em o que nós chamamos os 3 zeros. Então, são 0 necessidades não satisfeitas de contracepção, 0 mortes maternas evitáveis e 0 casos de violência contra mulheres, inclusive práticas nocivas tradicionais. Ok. Yeah. E em Moçambique, vocês estão a trabalhar com essas 3 áreas? Sim, sempre em todos os países onde o UNFPA trabalhamos nessas 3 áreas. E o UNFPA trabalha através de fundos que chegam de parceiros de desenvolvimento. Ok. Alguns parceiros muito importantes para nós aqui, por exemplo, são Canadá, Suécia, Finlândia, Reino Unido, União Europeia também. E trabalhamos com organizações de sociedade civil para implementar esses projetos. Essas atividades. E neste processo da implementação destes projetos aqui em Moçambique, quais têm sido os principais desafios? Bom, os desafios são muitos, lamentavelmente, mas também há havido muito progresso ao mesmo tempo. Vou começar com o positivo e nombrar talvez alguns programas que nós temos implementado aqui, por exemplo, Rapariga Biz, que enfoca-se no empoderamento da rapariga. Por exemplo, e é um programa implementado com fundos de Suécia e de Canadá, em Nampula e Zambésia. Aí, por exemplo, durante 2016 e 2019, havia um incremento de 21% de raparigas que usavam métodos de planeamento familiar, de 21% a 53%. Uau. Que é um resultado bom muito progresso. positivo. Sim. Também através de uma iniciativa que chama-se Spotlight Initiative, que foi implementado aqui com fundos da União Europeia, em parceria com mulheres, com o PNUD, com o Unicef e com o UNFPA. Conseguimos chegar a mais de 1 milhão de mulheres e raparigas com serviços essenciais. Então, há muito progresso, sim, mas, como bem disseste, há muitos desafios também. Pois. E o fato de vocês estarem com algum foco para Zambésia e Nampula é pelo fato de existirem, por exemplo, o índice de uniões prematuras nestas 2 províncias é considerado dos mais altos, não é? É verdade, sim. A vossa intervenção lá também tem a ver com estes dados? Sim, tem a ver, mas em geral, em Moçambique, claro, Moçambique tem a quinta prevalência mais alta de uniões prematuras no mundo. Cada 15 minutos, uma rapariga é casada. Então, nós estamos aqui há 30 minutos. Neste período, 2 raparigas casaram-se. E nas zonas norte, sim, o índice é mais alto. Por exemplo, em Cabo Delgado, uma rapariga é 7 vezes mais provável de se casar que na zona sul. Então, e também há eventos climáticos que empeoram a situação dos povos que vivem aí. Sim, os desastres naturais, as cheias, Exatamente. Tudo isso acaba colocando as raparigas mais vulneráveis, né? Exatamente. E propensa a essas questões, ok? E quando vocês quando as instituições, organizações com quem trabalham estão a fazer este processo de implementação, há muita receptividade por parte das comunidades? Ao início, às vezes é um pouco mais complicado, porque o que nós estamos a introduzir são normas novas. Sim.
em muitas sociedades em África. Eu posso falar de África porque sou uma mulher africana também. E em muitos países africanos a violência é normalizada. Muitas crianças crescem vendo violência no âmbito doméstico. E, claro, quando uma criança é exposta à violência desde uma idade cedo, é muito mais provável que também vá perpetrar violência. Ela passa a pensar que aquilo é normal. Normaliza, exatamente. Então, quando nós entramos a uma comunidade, é muito importante para nós trabalhar com os líderes comunitários, com os líderes religiosos, porque introduzir uma nova forma de viver, uma nova norma social pode ser complexo. E há havido muitos casos onde a comunidade rejeita essas novas normas. Então, tentamos ser muito sensíveis, porque a ideia não é mudar a cultura. Moçambique tem uma cultura extremadamente rica. E temos que valorizar essa cultura. Mas há alguns aspectos da cultura que, sim, podem ser ajustados, porque assim é o ser humano. Se nós olharmos há 20 anos atrás, mesmo 10 anos, em Reino Unido, por exemplo, até 1991 era legal violar um marido violar a sua esposa. Então, as mudanças acontecem e nós também temos que apoiar as comunidades de querer essas mudanças. E não aceitar, querer. Exatamente, querer. E, acima de tudo, perceber que é um direito destas raparigas, direito à educação, direito à saúde, direito a progredirem, né? Um dia, elas estudarem, terem um futuro, constituírem as suas famílias voluntariamente, não obrigadas a se casarem prematuramente. Esta questão das uniões prematuras é um assunto que tem estado a preocupar não só as organizações internacionais, mas também como o governo, a sociedade, de uma forma geral. E ainda há alguns episódios atrás eu estive a falar com uma menina, recebi uma menina no episódio anterior, que foi levada a um casamento prematuro, com 16 anos. Ela hoje tem 18 e recordo-me que ela dizia que o sonho dela sempre foi de estudar. E ela hoje quer ser uma ativista social, porque quem lhe resgatou foram mulheres que são ativistas sociais. Então, eu gostava de falar sobre esta questão das referências de figuras mulheres, olhando neste exemplo em concreto de uma rapariga que, eventualmente, antes ela não sabia muito bem o que ela queria ser. As referências que tinha eram as mulheres da sua comunidade, onde o casamento prematuro era visto de forma natural, eventualmente a violência idem, mas como ela foi exposta a esta situação de casamento prematuro e ela percebeu o quanto foi importante o papel daquelas ativistas sociais que trabalham nas unidades sanitárias, as ativistas que foram resgatá-la do cárcere, porque ela estava a viver em cárcere privado. O homem com quem ela se casou não deixava sequer ela ir às consultas pré-natais, porque ela acabou ficando grávida. Então, esta referência de ativismo que ela conseguiu colocar na cabeça, por um lado, pelo fato daquelas senhoras terem sido heroínas, terem resgatado ela, mas por outro lado, por ela ter transformado esta dor dela numa causa. Então, Temar, tu que estás a trabalhar para a UNFPA, já estiveste em vários países, como é que tu olhas para esta questão das referências para as raparigas? Eu acho fundamental. E por isso nós, como UNFPA, uma abordagem muito importante que temos é trabalhar na mentoria. Criamos grupos de mentoria em quase cada província onde estamos a trabalhar, porque
acreditamos que ver outro exemplo, outra maneira de ser, ver enfermeiras, médicas, presidentas, jornalistas, é muito importante porque dá esperança que há outros sonhos. Exatamente. E que são acessíveis. Essa questão de educação é fundamental. Por exemplo, as raparigas iletradas, que não sabem ler e escrever, têm 70% mais probabilidade de casar-se antes dos 18 anos. Então, acesso à educação e acesso também a outras referências, como bem disseste, são fontes de sonhos. É verdade. Yeah. Fontes de sonhos, fonte de inspiração, não é? Porque Exatamente. realmente nas nossas comunidades são aquelas situações que nós vemos, a mãe acorda, vai à machamba, volta. Então é uma rotina, é uma realidade muito diferente. Sim. Então estão de parabéns com este projeto da mentoria. É fundamental para as meninas perceberem que o mundo delas não termina aí, que vai muito além daquilo. E em relação às outras áreas que a UNFPA está a trabalhar aqui em Moçambique, poderias falar um pouco mais delas? Claro, com muito gosto. Eu gostaria de falar do que nós chamamos engajamento masculino. A educação é uma abordagem crítica e quando falo de educação, de propósito, não estou a falar só de educação acadêmica, mas também a educação sexual abrangente. Porque perceber os nossos direitos de saúde sexual são também muito importantes. Aqui, 88% de gravidezes não são desejadas. Pois. 88%. É muito. É muito. E há uma ligação entre gravidezes indesejadas e pobreza. Porque se eu não consigo aceder à educação porque tenho 3 meninos em casa, e além disso tenho que agora buscar como alimentar a esses 3 meninos, as minhas possibilidades de trabalhar diminuem. É verdade. Então esse é um ponto, mas voltando à tua questão. E desculpa ainda sobre este ponto, e quando há essa dificuldade financeira, se existem meninas e meninos, a prioridade normalmente dá-se aos rapazes de continuarem com a escola, não é? Sim, infelizmente. E infelizmente isso é uma norma patriarcal, posso dizer, que existe, porque, como bem dizemos, o casamento normalmente é visto como uma parte da vida de uma mulher. Sim. O primeiro que pensa, é muito normal uma menina pensar em quando vai se casar. Sim. Não é? Pois. Sonha com o vestido que vai ter ou com o marido que vai ter, mesmo em qualquer sociedade, de facto, não só em zonas rurais. Mas os rapazes não pensam assim. Por que será? Por que será que uma menina sonha com casar-se? Logo desde pequena. Desde pequena. É, realmente. Os rapazes... E um rapaz não. Não é bem assim. Sonha com ser engenheiro, com ser médico, com viajar. Então nós temos que dar, como falamos antes, outras referências a estas meninas. E também estímulos diferentes, né? Exatamente. A usar tecnologias em casa, a estimularem suas habilidades. Exatamente. E claro, Pois, pensando que mulheres e raparigas fazem mais de 50% da população moçambicana. Pois. E voltando ao tema que nos trouxe aqui, investir em raparigas. Se nós investimos em raparigas na educação delas, elas vão conseguir contribuir ao desenvolvimento da sua comunidade e do país. Pois. Então, é muito importante este aspecto. Ok. E em relação às outras áreas, também estavas a explicar? Sim. Uma área que eu acho supremamente importante é engajar os homens e os rapazes. Porque nós sabemos que a maioria, se bem os homens e rapazes também sofrem violência, não quer dizer que só raparigas e mulheres sofrem violência, não é assim. Mas a grande maioria de vítimas de violência
são mulheres e raparigas. Pois. Por causa das normas patriarcais que dominam neste país e em muitos países em África. E também a grande maioria de perpetradores são homens. Pois. Exatamente por as mesmas razões. Então, de nada nos serve educar a uma mulher que ela tem direito a não ser batida, não ser violada, se não educamos também os homens. E muitas vezes a responsabilidade fica nas mulheres. Pois. Nós sempre falamos com as raparigas sobre como se proteger, como se podem proteger, não vestir de certa forma, não sair de noite, não andar com certas pessoas. Pois. Mas por quê? Se os perpetradores de violência não são homens e rapazes. Não, são nossos filhos, né? Que nós vamos criar. E nossos irmãos. Pois. Portanto, que não queremos pensar dessa forma. O risco de não educar e sensibilizar aos homens e rapazes é que prejudicamos as comunidades e as famílias. É verdade. Porque imagina uma mulher que participa em sessões de mentoria, uma rapariga, e sente-se empoderada, e chega a casa e diz: eu tenho direito a não ser batida, eu tenho direito a uma educação. Pois. Mas o pai, o irmão, não concordam. E às vezes até praticam. Até praticam. Então, nós com não educar ao homem e não educar ao rapaz, criamos conflito entre mulheres que acedem a estas novas normas e os rapazes e homens que não receberam a mesma informação. É verdade. Então tem que ser um processo conjunto, muito homem conjunto. e mulher. E como é que este projeto está a ser recebido, Temar, aqui em Moçambique e em outras experiências? É a maneira como se implementa. O facto é que ninguém quer perder poder. Ninguém. Então, se os homens percebem que estão a perder poder, então não vão querer participar e não vão aceitar o programa. Aqui o nosso objetivo é convencer aos homens que, de facto, a igualdade de género beneficiam também a elas. Exato. Porque, como dizemos antes, se uma rapariga é educada, consegue trabalhar, ela também vai contribuir à sua sociedade. É verdade. O custo de violência contra a mulher é mais ou menos entre 1 e 3% do produto interno bruto de um país. Para Moçambique, isso seriam quase 700 milhões de dólares. E esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas. Outras coisas, em desenvolver o sistema de saúde, desenvolver o sistema de educação. Pois. E o facto é que a desigualdade de gênero também prejudica o homem. Me refiro à estatística, há muitos estudos, de facto, que mostram que um rapaz que que sofre violência na casa, é mais provável que também vá perpetrar violência quando é adulto. Sim. E estas normas sociais de que significa ser homem também prejudicam ao homem, porque estamos a ver que homens, por exemplo, que escutam que não podem chorar, por exemplo. Um homem não chora. Então, o que acontece com essas emoções? É verdade. Por dentro, e isso cria feridas emocionais muito sérias. E por isso o índice de suicídio entre homens é mais alto. Então, são estes factos e estas dados que nós temos que partilhar com para eles ficarem convencidos de que esta causa também é de benefício para eles. Não é um assunto de mulheres e raparigas, é um assunto de humanidade. Exatamente. É uma questão da humanidade, é uma questão de direitos humanos. Exato. E eu acredito muito que, quando eu converso com homens, eu os coloco muito numa posição em que eles tenham que se sentir no lugar da vítima, ou às vezes eu pergunto: como é que tu te sentirias a ver um homem a bater a tua filha?
Porque a pessoa, quando já é pai, não consegue imaginar isso. Né? Então, então, é papel dele também, como bem disseste, os homens contribuírem para que estas situações não aconteçam, e é uma responsabilidade de todos nós, realmente, dos seres humanos, não apenas das mulheres. Não é uma agenda das mulheres, é uma agenda de todos nós, porque todos nós queremos participar neste desenvolvimento socioeconômico e, acima de tudo, uma sociedade sã. Mas falaste sobre esta questão da gestão das emoções, que acabam se refletindo nos índices de suicídio, né? Sim. E nós temos visto, os números estão aí, mostram. E também, mesmo aqui em Moçambique, nos últimos tempos tivemos vários casos de suicídio, que infelizmente os homens têm esta mentalidade ou este princípio que o homem não chora, o homem não expressa emoções, então acaba prejudicando o próprio homem. Exatamente. Teimar, hoje em dia nota-se muito em países como Moçambique e em outros países africanos, mulheres a carregarem famílias, isto é, no sentido de que elas têm a responsabilidade de sustentar as famílias, vão às machambas, vão buscar alimentos, criam os filhos, têm uma participação muito ativa na estabilidade da família e da sua comunidade. Aliás, há um estudo que eu vi há tempos que diz que investir numa mulher, aliás, que as mulheres investem até 90% dos seus rendimentos nas suas famílias e comunidades. Então, elas têm um papel fundamental na sustentabilidade e bem-estar das suas famílias e comunidades. Mas, por outro lado, também dá a sensação que as pessoas ainda não perceberam o quanto é importante investir nas mulheres para que elas continuem a investir na comunidade. O que achas que falta para que se perceba que, de facto, é preciso investir mais na mulher, na educação, em outras áreas, para que ela continue a colocar esses 90% dos seus rendimentos na sua comunidade, na sua família? É uma boa pergunta. E a carga de cuidar da família, da comunidade, na mulher é muito alta. Acho que há uma percepção da mulher de cuidadora, que cuida de todos. Mas isso também é um pouco perigoso, porque então ela está tão enfocada em cuidar das outras que muitas vezes esquece de cuidar-se dela mesma. O que eu gostaria de ver é que essa carga seja melhor distribuída, que não fica só na mulher, que o homem também assume responsabilidades, assim como a mulher está a assumir essa responsabilidade. Sim. Não deve ficar nela. E aí eu penso que precisamos de políticas e de leis, por exemplo, como disse, o paternity leave. Ok, licença de paternidade. Licença de paternidade. Vou dar o exemplo de Suécia, onde eu nasci. Ok. Em Suécia, o homem tem igual direito à licença de paternidade como a mulher. Ok. Então, é muito interessante porque quando tu caminhas na rua, tu vês tanto homens como mulheres a caminhar com os carrinhos com filhos. E isso, de facto, manda uma mensagem muito importante à sociedade, que tanto o pai e a mãe são importantes, são necessários. Pois. No caso ideal. Hoje em dia há muitas estruturas de família, claro. Mas não, essa responsabilidade não é só da mulher. Sim. Então ela fica livre também de investir nos seus interesses, nos seus sonhos, carreira, nos seus sonhos, no seu trabalho, se quiser, que sei eu. Mas ela tem essa possibilidade. Sim. E o seu papel não fica só em ser mãe ou só ser cuidadora. Isso dá oportunidade realmente para explorar outros âmbitos de interesse e os seus talentos. Então, por um lado, as políticas são importantes
E, por outro lado, aquelas referências que nós falamos antes, de que como é que nós podemos mostrar a uma rapariga que ela pode fazer o que ela quiser? Pois. Acho que nós temos que conectar mulheres como tu, que estão a fazer coisas interessantes, que podem inspirar a estas raparigas, porque realmente o que nós vemos como seres humanos, o que nós vemos no nosso meio é isso que nós normalizamos. Pois. Então, se eu não estou a ver mulheres médicas, se não estou a ver mulheres engenheiras, se estou a ver só uma imagem de uma mulher esposa, mãe, cuidadora de comunidade, essa vai ser a imagem e eu vou internalizar essa imagem e os meus sonhos vão ficar aí. Sim. Então, essas referências são essenciais. Realmente não há dúvida de que a igualdade de gênero beneficia a todo mundo. Como dizemos, não é questão de mulheres e raparigas. Às vezes os homens dizem: mas por que os vossos programas estão centrados só na mulher? E nós? Porque sempre nos deixam por fora. Pois. E, bom, não estamos a deixar por fora, mas há alguns investimentos que realmente precisamos enfocar na mulher. Sobretudo o acesso ao trabalho. Uma grande parte da mulher está por fora do mercado laboral. Sim. E quero referir-me a um estudo feito pelo Banco Mundial, que nos disse que o custo de violência para um país é mais ou menos 3,7% do produto interno bruto de um país. Ok. 3 a 7%. Sim, Ok. 3,7%. 3,7%, ok. Exato, desculpa. Que não parece muito, mas para Moçambique isso significa mais ou menos 600 milhões de dólares por ano. É muito dinheiro. Por ano. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Que poderia ser investido na saúde, na educação, nas carreteras, na eletricidade, na infraestrutura do país. Pois. Então, todos beneficiam desse dinheiro, não é? Então, é essa mensagem que nós temos que buscar a maneira de disseminar, para convencer ao homem que investir na mulher beneficia a todo o país. Exatamente. Investir na mulher beneficia todo o país, não só a mulher, mas num país como um todo. E quando falaste deste questionamento, que por que não fazem programas de homens, só programas de mulheres, é por estas razões todas, mas também mencionaste que há um programa de incluir o homem neste processo. Sim. Que é importante, que também está lá. Então, o homem não está completamente fora, né? Deste processo. E são todos muito bem-vindos e convidados. Algumas intervenções, não todas, porque, por exemplo, as intervenções de empoderamento econômico, nós nos enfocamos só na mulher. E isso é importante porque é a mulher que está fora do mercado laboral. 50% das mulheres estão fora do mercado laboral. 50%. É uma taxa muito elevada. Também a taxa de literacia. Há mais ou menos um 20% de diferença entre a mulher e o homem na taxa de literacia. Então, a mulher está mais ou menos em 52%, e o homem, a taxa de literacia para homens é 73%. Então, nós temos que corrigir estas diferenças. E por essa razão, temos que enfocarmos mais na mulher. E porque há uma ligação, uma correlação forte entre pobreza e violência, e mesmo entre casamento prematuro. Uma rapariga numa situação de pobreza é 50% mais provável que ela se casa que uma mulher, uma rapariga que não está numa situação de pobreza. Então, é por isso que
essas intervenções são realmente dedicadas a mulheres para corrigir Sim. esse desequilíbrio. Temar, todas estas atividades que vocês têm estado a desenvolver, com certeza que elas precisam de alguma visibilidade, não é? Porque há realidades que acontecem em lugares recônditos nas comunidades que não tem como a sociedade, de uma forma geral, ver, principalmente os tomadores de decisão. Como é que tem sido transmitida esta informação para os mídias, para a sociedade, de uma forma geral? Um parceiro muito importante para nós é o sector da mídia. E por isso realmente quero agradecer o trabalho que estás a fazer, porque é impossível nós estar em cada parte do país. É impossível. Pois, é verdade. Um país imenso, imenso. Então, os rádios comunitários, esse tipo de podcast, a televisão, são fundamental, porque é através destas mídias que nós conseguimos chegar à zona mais marginalizada e aislada. E não só isso, também a forma como as jornalistas apresentam a situação do BBG é importante. Eu acho que a mídia é uma janela da sociedade. O que reporta, o que é reportado na televisão, nas revistas, reflete os pensamentos da sociedade. Então, se nós conseguimos trabalhar conjuntamente com a mídia, provavelmente também vamos conseguir convencer. Então, se nós trabalhamos com a mídia e conseguimos apresentar a informação de uma maneira mais sensível, então a sociedade moçambicana vai receber essa informação. Vou dar um exemplo. Se há um caso de uma violação de uma rapariga, há um jornalista que escreve um artigo e disse ela tinha uma saia muito curta. Então, o que estamos a insinuar aí? O que está a insinuar? Que era culpa dela, que a vítima de uma violação, de uma grave violação de direitos humanos, é responsável para essa violência. Então, mas se conseguimos convencer ao jornalista de escrever de uma maneira que denuncia e rejeita a violência como um ato que não deveria ser tolerado por sociedade, então a mensagem vai ser muito diferente. E por isso eu valoro muito o trabalho das jornalistas, dos apresentadores de televisão. Não deve ser subestimado. É verdade, é um papel importante para trazermos essa informação. Ainda no episódio anterior eu recebi a diretora do ROSC, que é uma organização que trabalha com crianças e tem estado a fazer um excelente trabalho neste processo de resgate também e a reintegração das raparigas na sociedade vindas de uniões prematuras. E ela dizia que realmente os mídias têm estado a fazer um papel muito importante de partilhar e noticiar situações de uniões prematuras, mas depois temos os podcasts como este, o podcast para elas, que já trazem uma conversa mais profunda, de detalhe. Não é aquela notícia apenas de headline, mas ir um pouco mais a fundo, mostrar à sociedade quais são as razões, o que é que está a acontecer, que é para se tomar algumas providências, né? E estratégias que estão a ser implementadas por vários parceiros, governo, etc. Então, é de facto muito importante. E vocês têm estado a fazer algum trabalho de capacitação dos mídias, porque às vezes eles não têm domínio dessas matérias, não é? Sim. Pois temos planeado. Temos planos para trabalhar com a mídia e as Nações Unidas já fez um trabalho muito interessante em muitos países com jornalistas
para treiná-las sobre leis ligadas à igualdade de género, sobre como reportar de uma maneira ética. Pois. Porque aqui o que estamos a falar realmente são princípios éticos, que como podemos reportar sobre a violência de uma maneira ética e que não vá pôr em maior risco a uma sobrevivente. Pois. Por exemplo, não partilhar informação que pode identificar a rapariga, não pôr fotos da rapariga aí, porque lamentavelmente ainda há muito estigma sobre violência. Pois. Muitas mulheres sentem vergonha de ter sido vítima de uma violência que obviamente não deveria ser assim. A culpa não é dela, a culpa é do perpetrador, mas temos que ter muito cuidado com a maneira ou com que tipo de informação podemos incluir num artigo, como proteger e como empoderar e restaurar um pouco a autoestima e facilitar a sua reabilitação. Os jornalistas têm um papel aí que muitas vezes não percebem, como bem disseste. Então, nós proximamente vamos implementar um programa com a União Europeia que chama-se Tolerância Zero. E aí temos um componente muito grande para trabalhar com a mídia. Muito bom. Queria voltar um pouco para a questão da maternidade segura, que é uma das áreas também de intervenção da UNFPA. Sim. O que é que estão a fazer aqui em Moçambique em relação a este aspecto? Porque muitas vezes estas raparigas que casam-se prematuramente ficam grávidas, não é? Sim. Exatamente, tu disseste uma coisa muito importante aí. A gravidez precoce e não desejada é tanto uma causa de uma união prematura como uma consequência. Sim. Então, muitas vezes uma rapariga fica grávida por acidente e então a família diz, então você tem que casar, porque nós não temos como cuidar de ti e de tua bebê, então você tem que casar. Pois. E em algumas culturas também é um pouco uma vergonha uma rapariga ficar grávida sem estar casada. Então é uma causa de uniões prematuras e também quando uma rapariga casa-se prematuramente fica grávida. Então é importante ressaltar que as complicações no parto são a principal causa de morte de adolescentes, de raparigas neste país. Que é muito preocupante. Pois. 25% das mortes maternas são de raparigas. Uau. Que preocupam bastante. Então, para nós, a maior solução realmente é prevenir. É a prevenção. Por isso nós enfocamos tanto em planeamento familiar, para que uma rapariga tenha a possibilidade de escolher livremente se quer ter filhos ou não. É um direito. Por isso nós falamos de saúde sexual e reprodutiva e direitos de saúde sexual e reprodutiva. Não é só uma oportunidade, não, é um direito. Então nós nos enfocamos muito na educação. Como disse, aqui estou a falar realmente de educação sexual abrangente. Sim. Então é interessante e um pouco preocupante que muitas raparigas não sabem como podem ficar grávidas. Por exemplo, algumas raparigas acreditam que quando tem o período não pode ficar grávida. Que não é certo, obviamente. Ou também há uma percepção de que a responsabilidade de prevenir gravidez fica na rapariga, que também não é assim. É responsabilidade de ambos partes. E, de facto, eu diria que é mais responsabilidade do homem, porque um homem pode engravidar uma mulher cada dia, se quer, várias mulheres por dia. Uma mulher só fica grávida uma vez cada
cada ano, digamos. Então, através de programas de educação sexual abrangente, em colaboração com o Ministério da Educação, nós promovemos estes currículos dentro da escola e também fora da escola, porque não todas as raparigas ou rapazes têm acesso à escola ou não vão à escola. Então, essa educação é fundamental. Aprender como é que funciona o meu corpo, como prevenir uma gravidez, quais são os métodos de contracepção. Então, informar através desses currículos dentro das escolas e também através de sessões de mentoria. E as sessões de mentoria são muito bonitas porque criam um espaço seguro onde uma rapariga pode fazer todas essas perguntas. Porque provavelmente não vai perguntar à sua mãe, provavelmente as suas amigas também não têm as respostas, não têm conhecimento. Então, as sessões de mentoria criam uma plataforma para uma rapariga e também para um rapaz fazer essas perguntas e perceber muito bem. Muito bem, interessante, porque de fato é aquilo que disseste, essas perguntas não são colocadas dentro de casa, porque muitas famílias ainda tratam este assunto como um tabu. Não falam sobre sexualidade ou saúde sexual reprodutiva no seio da família, por razões culturais, enfim. E, de facto, é importante haver este sítio seguro onde ela vai, está à vontade, acima de tudo, e que pode colocar todas as perguntas, né, que ela quer. Senão, vai aprender na rua com as amigas e outras pessoas que não têm informações seguras a partilhar. Realmente isso é fundamental. Exatamente. E também ter em conta que aproximadamente 37% de raparigas ficam grávidas antes dos 18 anos. E em algumas províncias essa taxa é mais alta ainda. Então, como disseste bem, não querem falar, mas é a realidade. É a realidade. Não querem falar dentro da família, é tabu, mas é a realidade. Então, nós temos que enfrentarmos com essa realidade e realmente tomar medidas para prevenir e para melhorar esta realidade. É verdade. Temar, estamos quase no fim da nossa conversa. Eu queria saber de ti, estás há muitos anos a trabalhar com estas temáticas e nesta organização e já passaste por vários países. Aqui em Moçambique também já te expuseste ou já estiveste em contacto com esta realidade, não é? Desses temas todos que estamos aqui a falar. Tem alguma experiência que tu já viveste em particular que te tocou como profissional, como mulher, que tu poderias partilhar? Sim, claro. Todo este tema toca-me muito. É uma área que realmente me inspira bastante, porque eu também fui vítima de violência. Acho que muitas mulheres, de facto, seriam poucas as mulheres que não sofreram algum tipo de violência. Só que nós normalizamos essas violências, mas andamos na rua e alguém disse algo ou tenta nos tocar. Essas são violências. Então, acho que esse sector está cheio de mulheres, porque a maioria das pessoas que trabalham neste sector são mulheres. É verdade. E eu acho que muitas de nós somos inspiradas para trabalhar nesse sector por causa dessas experiências que já tivemos. Então, o que a mim me toca realmente é ver uma rapariga que não sabia que a violência não era normal, que não sabia que tem o direito de viver uma vida livre de violência. Ver a ela perceber que tem direitos e ver a ela questionar as normas sociais e levantar-se e dizer não, isto eu não vou aceitar. Acho que isso é que dá-me inspiração. Talvez não é uma história concreta, mas já tantas histórias. Não sei qual dizer. De raparigas que conseguiram estudar, que conseguiram ter um negócio, que
que conseguiram sair de uniões prematuras e voltar à escola para estudar, que conseguiram, como dizeste, que conseguiram sair de situações de violência e depois inspirar a outras mulheres, porque é isso o que nos conecta como mulheres neste sector, que esta experiência de violência é tão comum, né? Tão comum. E tristemente a VBG ou violências baseadas em gênero não discrimina, acontece em todo tipo de sociedade, não importa se estamos a falar de Suécia ou de Moçambique, a violência contra a mulher faz parte de nossa realidade humana. É verdade. Yeah. É verdade, não tem classe social. Está aqui a Temar a dar o teu testemunho, uma mulher que estudou, que tem uma profissão, não é? Então, as mulheres não têm que se envergonhar em falar, em partilhar, porque muitas vezes é isso que também nos mata, não é? Esta vergonha, preconceito, medo de sair de uma relação com medo do questionamento da sociedade, da família. São situações que, às vezes, a vítima não tem a capacidade de pensar, mas aquilo é pior. Acaba matando a mulher por dentro e muitas consequências vêm depois. A mulher fica afetada emocionalmente, psicologicamente e no futuro tudo se reflete. E seus filhos também. E os seus filhos também, é verdade. Então é muito importante termos isso em mente, que temos que denunciar, não podemos aceitar, não podemos ser cúmplices, não é? Não podemos ver uma situação de violência e estar indiferentes, temos que denunciar, temos que intervir quando é o caso. Estamos a gravar há 45 minutos e 3 raparigas já se casaram prematuramente. Temar, muito obrigada pela tua disponibilidade em vir aqui partilhar tudo o que vocês estão a fazer a nível do UNFPA em Moçambique e a nível global e por partilhares a tua experiência como profissional, como mulher também e o teu contributo neste podcast que veio para ampliar vozes de várias mulheres de diferentes setores, para inspirar e levar informação a outras mulheres e raparigas ao longo deste país. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham por estarem aqui a acompanhar-nos em mais este episódio que é levado a si em parceria com o Nu Mulher. Muito obrigada. Não se esqueçam de subscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir em todas as plataformas digitais. Estamos no Instagram, no Facebook e não se esqueçam também que podem nos escutar através do Spotify. Muito obrigada e até a próxima.